Ora bem, estamos de volta já para continuarmos aqui com a nossa abordagem neste frente a frente. Para quem agora está nesta nossa sintonia, um grande abraço para Angola e Moçambique. É sempre com prazer que nós aqui estamos para portanto, para os nossos debates. Então, hoje estamos a falar da Igreja, das igrejas e a visão das igrejas e toda a atualidade que está a viver com o impacto ligado à Covid-19, que revolucionou, deu-nos um modo diferente de estar. Portanto, já ouvimos aqui as opiniões do pastor Ricardo e também do Maem, da IMUT. O que dizer, né, em relação a esta questão de toda das curas, das promessas? Portanto, há alguma palavra? Sim. É preciso aqui tentar sublinhar o seguinte. Jesus Cristo continua vivo. Os milagres de ontem continuam a acontecer nos dias de hoje. Porque Ele é Deus de ontem, de hoje e para todo sempre. É verdade que, lamentavelmente, algumas pessoas distorcem o ideal da visão cristocêntrica e acabam por desencadear condutas e comportamento que põem em xeque a moral pública, ofende a integridade da moral pública, sobretudo no âmbito da vertente espiritual. Mas as pessoas creem. A questão da cura começa pela crença do próprio indivíduo. Porque está escrito, quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que essa. E ao que crê lhe será dado o poder de expulsar demônio, de se beber algum veneno nenhum mal lhe afetar, e se tocar no enfermo liberará a cura. Vá lá. Mas o que é que eu quero dizer? Como é possível não haver cura do ponto de vista da medicina convencional? Não há fármaco que possa curar a Covid. Mas as pessoas estão, dia após dia, a recuperar. Recuperou com que base medicinal? Recuperou como? Vou lhe dizer. Cada um dos indivíduos que, lamentavelmente, é flagelado com a questão do contágio da Covid, tem na sua retaguarda a família a intensificar as suas orações a favor dele. Assim como Pedro está na cadeia, a elite dos seus membros, corpo da igreja, estão fora a intensificar a oração e as cadeias se abriram. E no próprio Estado, não só o nosso, a nível do mundo, não estão a conseguir compreender como é que essas pessoas estão a recuperar. Por isso é que usa essa linguagem, recuperou. Não foi curado, ele recuperou. Por quê? Porque aquilo depende muito da convicção, da fé que se propaga na pessoa e naqueles que estão a interceder a seu favor. Eu acredito que é uma questão da dogmática da fé. As pessoas creem. Quando se crê, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Daqui que eu penso que não se pode meter de lado os líderes espirituais, as igrejas de bem. Não estou a falar dos quimbandeiros da fé, não estou a dizer dos candongueiros da fé, não estou a falar dos marimbons do gospel. Eu estou a dizer aqueles líderes espirituais, pastor, padre, bispo, profeta, diácono, que se dedicam de corpo e alma. Somos falhos, todos nós vamos falhar, mas há aqueles que premeditam a falha. Quer dizer, ele vem para o mercado nacional, e não é xenofobia, não é. É um ato, e nós ganhamos isso por aculturização, fomos buscar. Porque se olhar bem para a matriz nacional, do ponto de vista da própria ordem tradicional religiosa, não tínhamos esse feitio de tudo por nada é dinheiro. Essa tendência do amor ao dinheiro, 1 Timóteo, né? Capítulo 6, versículo 10 e seguinte, é a raiz de todo tipo de mal na face da terra. E muitos, por querer tanto ter dinheiro, se corromperam do caminho do Criador e se venderam ao Deus desse século, entregando suas próprias vidas às almas que vão ser entregues para Ele. Repara, a água é um elemento espiritual. Pode curar. Tem outros, o azeite é um elemento espiritual. Pode curar, mas ele usa como forma de manifestação do poder. Repara, eu acho que, agora, essa falácia do evangelho da prosperidade, na forma de atiçar, persuadir, excitar, estimular as pessoas a crer, na troca de favores, para receber disso uma contrapartida, o milagre não se compra. O que me deixa pasmado é isso.
por que queremos tentar trazer uma visão de que para acontecer o milagre, tu tens que dar uma contrapartida. Se não, quem der mais, Deus vai abençoar. Aqui vai arrasar, você vai ver o que vai acontecer. Por isso é que eu digo, aqui estou com o Estado. No início da minha explanação, comecei por dizer que o Estado mostrou-se resistente, porque perdeu credibilidade. Até certo ponto, em muitas igrejas que usam um bom nome, como disse uma vez o Presidente da República. Não vamos aceitar que se use o bom nome do Senhor, de Deus, para que as pessoas tirem proveito próprio. É aqui que eu penso que, embora o Estado é laico, mas para o momento em concreto, a laicidade não vinca. E o que é a laicidade? É a tal separação. A separação do ponto de vista administrativo e do ponto de vista funcional, mas não há separação jurídica. Qualquer filho que possa atingir a maioridade, enquanto estiver no pátrio poder dos seus pais, cumpre ordem, obedece os limites das regras, das normas pré-estabelecidas dentro da casa do pai. Se Gê vai ver, ele vai para a tua casa. O que está fazendo na minha casa? Reverendo. A questão de curas e crenças e fé é uma questão muito, muito debatida, principalmente nessa altura em que nós estamos. É preciso compreender o mundo espiritual para se perceber isso. É preciso compreender. Não chega lá. Quem não tiver no espírito não vai compreender. E nós encontramos na Bíblia os milagres acontecerem segundo o plano e a vontade de Deus. Os milagres não acontecem segundo o homem. É Deus quem faz o milagre. E aí nós encontramos esse respaldo. Agora, neste período de quarentena, neste período de confinamento, neste período de pandemia, e sempre foi isso que aconteceu, sempre que aconteceu uma situação, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando nós perdemos um ente querido de uma forma natural, as pessoas perguntam, onde está Deus? Por natureza, o homem sempre se fará esta pergunta, porque ele busca a resposta da dor, do sofrimento. Mas Deus está sempre presente, mesmo independentemente de nós compreendermos a nossa dor ou não. E a cura acontece quando as pessoas acreditarem, quando as pessoas entregarem e acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. E a Bíblia fala muitas das vezes que Jesus passava em cidades e não curou todos, apenas curou um, apenas curou dois, apenas curou aquela pessoa que foi ter com Jesus. Certo. Então, a cura é determinante segundo a nossa fé. E quem crê vai ver o milagre de Deus acontecer. E quem não crê, infelizmente, não vai ver. Eu não estou muito preocupado. As pessoas, Deus está sempre a fazer maravilhas. Deus está sempre a fazer milagres. E conversem. Eu acho que, e eu tenho estado a refletir, uma das abordagens que tem se negligenciado, mesmo por parte do Ministério da Saúde, é a trazer as pessoas recuperadas. As pessoas recuperadas. Nós estamos a ouvir tantas pessoas que recuperaram. Ouvir esse testemunho delas. Como é que foi? Aquilo teria um impacto maior na propagação da própria doença. Nós precisamos ouvir essas pessoas que recuperaram. Da forma com que você conversa com as pessoas que recuperaram. Olha, foi pela graça de Deus que eu estou aqui. Eu não sabia, não sei como, mas eu já estou aqui de saúde, recuperei do Covid, venci o Covid, mas foi pela graça de Deus. Eu acho que seria muito importante a mídia ou o Ministério da Saúde procurarem dar mais... Eu falei com a Dias, com uma doutora, ela dizia, não, pastor, nós já estamos com muitos estereotipos, as pessoas... Os estigmas. Mas há um cineasta que foi para as redes sociais, né? Oscar Gil. Sim, Oscar Gil. Que, portanto, né? Para além de agradecer tudo, as pessoas que o trataram e ter enaltecido o Criador, ele está a vencer o estigma porque ele próprio está a convidar os amigos para se juntarem a ele, sim, para festejarem a sua recuperação. Né? Então, isso é que traz-nos... Terá um outro impacto, mesmo social, mesmo a nível das pessoas, e também para nós analisarmos que não. Porque há pessoas que até agora mesmo ainda estão... não, Covid não existe, isso é coisa dos números, porque... Não, é preciso que você... tenha contato e acredite que essa doença existe e a doença está lá. E quanto mais nós estivermos mais próximos, nós mais podemos... Há pessoas que são muito tomé. Sim, pastor. Gostaria de dizer o seguinte.
acrescentar alguma coisa naquilo que o reverendo também disse. Deus não faz espetáculo com seu poder. Ele é soberano. Ele faz aquilo que ele entende, aquilo que ele quer. É o diabo que faz espetáculo. Porque ele quer manifestar. Mas Deus não. Pouco importa a incredulidade das pessoas. Se Deus quer curar, vai curar. Se Deus quer se manifestar, vai se manifestar. Está aqui a colocar uma questão que é na situação de ver, não é? Como São Tomé, ver para crer. Portanto, esta ainda é uma situação que hoje ainda se usa, não é? Porque há gente que diz, porque ir à igreja se de facto eu não vejo o Senhor, que quem, né? Há ainda esse... Hoje, passados vários e 2000 anos depois de Jesus Cristo, não é? As pessoas ainda têm esse questionamento. Quem sabe o gosto, o sabor daquilo que ele está a comer, é a própria pessoa que está a comer. Então, para saber o valor, o poder de Deus, você tem que estar em Deus. Certo. Certo. Se eu tenho Deus, é eu que devo saber. Esse Deus é bom para mim. O que esse Deus fez para mim? O que ele faz para mim? E outra pessoa não vai entender. Porque ele não faz parte dessa comunhão. Como dirigentes, com pessoas que, portanto, as famílias, muitas vão à igreja, falava-se no resgate dos valores morais, na degradação das famílias. Houve algum impacto, e já se falou aqui que as pessoas ficaram mais tempo em casa. Esta história, houve ajuda em que as famílias que estavam a degradar-se começaram a retornar, ou devido ao stress, há também a questão da violência, as pessoas não querem ficar em casa, as condições, muitas vezes, em que as pessoas vivem, não é das melhores, porque vivem em quintais, né? São muitas pessoas no mesmo quintal, várias famílias, etc. Isso, portanto, é um grande desafio também para as igrejas. Sim. Certo. Certo, é um grande desafio, porque a igreja, digamos que existem o que nós podemos considerar como três núcleos numa determinada sociedade que, digamos, conduzem o homem no seu percurso aqui na Terra. Primeiro está, efetivamente, a família, está a igreja e também está a escola. Okay? E o homem é formado, digamos, tendo em conta esses três núcleos. A igreja tem um papel fundamental naquilo que é a formação do homem como um todo. Não só no ponto de vista intelectual como tal, mas também no ponto de vista espiritual. Trazendo a ele, digamos, aquilo que Deus é para a sua vida. Sabendo que o percurso da Terra é por um tempo, dando a ele a realidade, porque não é uma imaginação, de que depois, efetivamente, deste percurso que nós temos aqui na Terra, que é uma oportunidade que Deus nos dá, existe uma vida eterna. Existe algo melhor que Deus preparou para nós. E então, Deus nos dá essa determinada oportunidade que é para nós podermos, então, aceitá-lo e poder vivermos eternamente e concedermos essa vida eterna. Então, os valores morais da nossa sociedade certamente têm se degradado cada dia que passa. E isso porque existem muitas causas, uma das quais é a própria influência que têm uns para com os outros. E então, sempre que existe, digamos, uma determinada influência má, acaba influenciando as pessoas no caminho mau. E sempre que existe uma influência boa, acaba influenciando as pessoas no caminho bom. E então a Bíblia diz, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. E eu ressalto aqui, de toda a palavra que provém da boca de Deus. Isso para levantar aqui uma questão. É de toda a palavra, não parte da palavra. O que isso quer dizer? Que a Bíblia diz que procurai o reino dos céus em primeiro lugar e o resto vos será acrescentado. E então é preciso nós sabermos que quando nós vamos buscar a Deus, Deus tem de tudo de bom para nós. Mas também Deus é um ser que tem um desejo, que tem um propósito para cada um de nós aqui na face da terra. E então nós não podemos simplesmente
querer o nosso eu, os nossos desejos, os nossos planos e tudo mais, mas nós também devemos saber qual é o plano de Deus para nós aqui nessa terra. Como é que Deus quer efetivamente que nós possamos nos conduzir? E esse grande plano está realmente nas Sagradas Escrituras. Mas esse plano o amor. Sim, mas esse plano depois, portanto, é pelos pastores, pelos padres, bispos, que passa para a sociedade? É assim que está a palavra, vista? Certamente, porque Deus, a Bíblia instituiu ministérios. E o ministério do apóstolo, o pastor, o profeta, são ministérios que são bíblicos. E mesmo desde o Antigo Testamento, nós vemos que Deus usou o Moisés. E quando Deus disse que eu iria descer para libertar o meu povo, ele disse, eu descerei e libertarei o meu povo. Mas ele disse, vai tu, Moisés. Então, o homem é um elemento de Deus. Deus trabalha através do homem. Ok? Mas certamente que aqueles que, sem serem realmente mandatados por Deus, sem terem o dom, sem terem, digamos, o ministério, porque é como quando tu queres ir trabalhar para uma determinada empresa, não é? O dono da empresa ou a organização como tal tem um objetivo para contigo. Ele é que te recruta, que te chama para aquele determinado propósito. Então, para a palavra de Deus é a mesma coisa. Deus é que chama o homem para a sua obra. Mas vemos muitas das vezes que os homens vão na obra de Deus sem, na verdade, terem o chamado, sem terem o chamamento para o ministério. Aí começa a entrar, digamos, a confusão. Quando alguém não é chamado por Deus para exercer aquela determinada atividade, mas mesmo assim, tentando fazer um serviço a Deus sem ser a vontade de Deus. Eu não sei o que é que quer dizer sobre o reverendo. Quer secundar? Já tomei da palavra. Muito obrigado, meu amigo pastor. Muito obrigado. Porque, na realidade, faz um estudo de viabilidade do terreno. E Angola foi tida como o centro do bar aberto, né? Onde qualquer um entendesse abrir uma cabana do tipo de igreja, né? Institucional, para congregar pessoas que têm sede da palavra, pessoas inocentes, pessoas que amam a Deus, sentem aflição espiritual. Conhecendo dessas fragilidades, então, é aquilo que dizia o ilustre pastor, ele auto-intitula-se, quer dizer, autoconsagra-se. A nacionalidade originária não se confunde com a adquirida. E o falso também não se confunde com o original. Na realidade, é esta deficiência que nós tínhamos. E como não havia nenhuma intromissão ou imiscuidade por parte dos órgãos da autoridade pública para meter ordem na casa, em qualquer esquina tinha qualquer coisa que se chamasse igreja. Igreja não sei o quê, igreja não sei o quê. E eu deixo dizer, ilustre João Pinto, seria bom que em Angola tivesse mais igrejas do que raves, do que discoteca, do que cabanas de bebidas e comidas, para descontrair questões que põem em causa, inclusive, o comportamento do indivíduo. Seria bom. Mas como não temos pessoas, são poucas, a seara é grande, mas os trabalhadores são pequenos, são poucos, para levar a cabo esta obra, então estamos a flagelar o cenário da obra do Evangelho do Criador. Estamos a mutilar o Evangelho genuíno, porque a Igreja constitui a grande reserva moral da sociedade. Hoje, se temos uma sociedade moralmente um pouco desequilibrada do ponto de vista ético, moral e educacional, é porque as igrejas em Angola estão a fazer pouco. Não é só uma missão do Estado. As igrejas têm até uma missão maior do ponto de vista da disseminação do Evangelho, do resgate de valor, da transformação do homem velho para o homem novo, com vista a lhe reinserir junto da sociedade e a se tornar uma pessoa afável. Por isso é que um escândalo dentro de uma igreja é maior do que um escândalo Mas num então, político, se os pastores né? estão a lutar entre si, estão a se bater entre si, porque quem vai ficar com o templo A, ou com B, ou com o V8, ou com o I10? Então, queríamos o quê? Qual é a mensagem que estamos a transmitir à sociedade? E aqui, onde o Estado disse, não, chega, isso está desordem, é uma desordem. Nunca, num Estado laico, o Estado teria se intrometido nas questões de ordem interna que tem a ver com o exercício da atividade religiosa dentro de uma instituição religiosa. Mas quando ele vem por quê? Porque há direitos
fundamentais que estão a ser violados. Como há direitos que estão a ser violados, mormente o direito da não violabilidade da integridade física do indivíduo, nos termos do artigo 31 da Constituição da República de Angola, porque constitui um direito de personalidade de garantia absoluta, ele vai entrar. É aquilo que a Bíblia fala em Efésios 4:27, não abre porta para o diabo entrar. Porque se você abre, depois vai se queixar de quem? A questão está ali. As poucas instituições religiosas, líderes de bem, não são vistos nem achados. Não são tidos, ninguém os conhece. Mas muitos vêm agora propagar o evangelho. E desculpa, com todo o respeito a quem me ouve lá em casa, não temos problema com nenhum pastor. Aliás, eu tenho um ministério profético, mas ainda não comecei a exercer. Porque quando começar vou revolucionar Angola. É verdade. Eu gosto da tua fé. Não, é terrível, mano. Eu ainda não comecei. Estou a deixar ainda os pastores ainda avançar. Tá bom, porque eu tá constituo uma reserva, estou no estoque. Ok, quando tá for bom. levantado, acabou. Vamos revolucionar isso. Tá bom, vamos É precisar verdade, disso. porque o cenário não está bom. Mas tem pessoas de bem. Esses homens devem ser abraçados. O Estado deve... A Igreja constitui um parceiro fundamental do Estado para revitalizar a moral, a ética, a educação, o civismo, a urbanidade, a cortesia social. E estamos a ver hoje uma sociedade distorcida de valores. É aí onde eu... Tudo por nada palavrões, tudo por nada situações que visam atentar contra a integridade moral do outro. Isso não é bom. Significa que as igrejas estão adormecidas. Há uma sonegação das igrejas em Angola. Ok. Temos que reanimá-las, porque precisam voltar da vida. Eu concordo com o Dr. Helder em alguns aspectos e outros aspectos também discordo. E as coisas não estão tão mal como às vezes aparentam ser. Ainda existem aqueles que não se dobraram perante Baal, aqueles que estão lá que são a reserva, aquelas pessoas que ainda continuam a ter a ética, continuam a fazer a missão e a responsabilidade que nós temos nesse país, como igreja. E aí está, quando nós olhamos para esse país e olhamos para um evangelho que transforma, a primeira missão fundamental da igreja é o evangelho que transforma. E quem vai, principalmente para os serviços penitenciários, eu acho que eu devia-se ter um estudo de quantos reclusos que passam pelos serviços penitenciários e depois são, pelo trabalho que a igreja faz nesses serviços, quantos deles é que voltam. Quantos deles é que são transformados para dar um impacto diferente na sociedade. Esse é só um exemplo. Outro exemplo é os jovens dos programas que as igrejas têm de congregar jovens que estão fazendo diferença nesse país. E nós temos esses jovens, estão aqui nesse país. E nós temos a igreja ainda cumprindo com, eu digo sempre, nós não teríamos o nível educacional nesse país se as igrejas não investissem na educação. Certo. Parceiro fundamental, e o governo todos os dias reconhece isso. As escolas das igrejas hoje têm um poder tão grande, desde o ensino base até as universidades. Calma, meu pastor, calma. Ali não vou concordar também. Como não vou concordar por quê? Calma. As escolas, em que sentido está-se a referir? Vou falar escolas mesmo. Escolas comerciais. Não escolas. Escolas, desde a fundação desse país, que se chama país como Angola. Sim, eu acho que tem-se feito um forte trabalho nesse sentido, sim, porque instala-se instituições para poder agregar pessoas do ponto de vista acadêmico-estudantil. Mas, repara, meu pastor, nós temos as nossas universidades privadas, que pertencem às nossas igrejas, cobram propina igual a um ente privado autônomo, que não tem relação com Deus. Na hipótese, entre parênteses, relação do ponto de vista do exercício efetivo. Helder, vai lá dentro, por exemplo, para ver o número de bolseiros. Devia haver uma taxa equilibrada, no meu ponto, porque o crente que vai para lá, ele já é parte legítima, porque ele comparticipa Cada instituição com seu dízimo, com as suas ofertas, para quem edificou as instalações. São esses membros. Então, Mas não devia haver uma
racionalização a política equilibrada, deixa eu razoável, só dizer, no deixa que eu tange dizer. à fixação de preços. Deixa eu dizer, a universidade ou as escolas não é só para os membros, é para todo mundo. Então, há essa abertura. Seria desleal, mas a própria igreja tem os seus mecanismos, por exemplo, de oferecer bolsas de estudo aos membros da igreja, que já é uma oportunidade. Mas o que eu estou a me referir mesmo está provado hoje, a qualidade. Quando nós olhamos para as universidades em Angola, por exemplo, no ranking, estão lá. Quando você olha para as escolas, até níveis de creches das instituições de igrejas, estão lá. Estamos a falar dos hospitais. Olhe, quem não, o exemplo concreto foi do missionário que agora foi atribuído o nome do hospital no Bié. Então, essa importância, esse é o papel que ainda continuamos a ter uma luz no fundo do túnel. Ainda continuamos a ter uma luz no fundo do túnel. A luz ainda não se apagou. Agora, precisamos trabalhar mais. Concordo aí com o doutor que temos que trabalhar mais. Não podemos descansar à sombra da bananeira. Aí é importante o elder, o pastor e outros fazermos alguma coisa. Porque dizer estar na retaguarda, não, nós estamos na linha da frente. Pá. Temos que estar lá. O evangelho, esse país é nosso. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Vamos só fazer a nossa última pausa. Vamos ao intervalo, daqui a pouco regressamos para a parte final do nosso Frente a Frente.